De volta. Vou pedir que todas e todos se acomodem para que possamos dar continuidade no nosso evento. Depois dessa pausa, voltarmos reenergizados e seguirmos com esse evento que está fabuloso. Quanto conteúdo incrível, não é mesmo? Inclusive, eu acredito que o assunto que nós abordaremos agora, nesse momento, é uma grande preocupação, sobretudo, de muitos pais nessa era digital. Inclusive, eu que sou mãe de um garoto de 4 anos e evito o máximo de tela, mas às vezes parece uma missão impossível, não é mesmo? E seguindo o nosso evento, nós vamos convidar agora para a Town Hall um amplo debate multissetorial sobre uso excessivo de tela por crianças e adolescentes. O que fazer? E para isso, para abordar e falar desse tema, eu gostaria de convidar ao palco a Mariana Filizola, que é coordenadora geral de educação midiática na SECOM, que é a Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Mariana, por favor. Bem-vinda. Também gostaria de convidar para compor a mesa a Evelyn Eisenstein. Exata. Senhora Evelyn, pronúncia correta? Eisenstein? Eisenstein. Coordenadora da rede Esse Mundo Digital e do CEIAS, Centros de Estudos Integrados Infância, Adolescência e Saúde, e do GT, sobre Saúde Digital da Sociedade Brasileira de Pediatria. Bem-vinda, Evelyn. Para compor esse timaço, gostaria de convidar também a Mariana Venâncio, da equipe de conformidade e proteção de dados da assessoria jurídica do NIC.br. Bem-vinda, Mari. Gostaria de convidar também a Isabel Barros, especialista em infâncias e natureza do Instituto Alana. Bem-vinda, Isabel. Também conosco a Laís Pereto, diretora executiva da Childhood Brasil. Alana Riso, head de políticas públicas do YouTube Brasil e América Latina. Para também compor a mesa, eu gostaria de convidar a Thaís Niffenegger, gerente de segurança e bem-estar na Meta. E para mediar essa mesa, que está deslumbrante, não é mesmo? Quantas mulheres incríveis. Vou chamar mais uma mulher incrível. Luísa Dib, que é coordenadora da pesquisa TIC Kids Online Brasil. Luísa, vou passar a fala agora para você que vai mediar. Eu desejo um ótimo painel a todas e a todos. Por favor. Boa tarde a todas e todas. Eu queria só também ressaltar a participação da Jadiânia, que vai participar remotamente, pediatra e médica e membro do Conselho de Segurança do TikTok. Boa tarde também, Jadiânia. Muito obrigada, Natália. Bom, eu sou Luísa Adib, coordenadora da pesquisa TIC Kids Online Brasil, no CETIC. A pesquisa ela levanta evidências sobre o uso da internet por crianças e adolescentes. Eu vou aproveitar esse espaço inicial de fala, trazer algumas evidências para nos orientar, né, nesse debate de hoje. Evidências da última edição da pesquisa. Então, em 2023, cerca de 88% das crianças e adolescentes assistiram vídeos online, ouviram músicas online, procuraram algo na internet, pesquisaram na internet para trabalhos escolares. Cerca de 60% pesquisaram temas de interesse, jogaram online, também cerca de 60% leram ou assistiram notícias na internet. Nesse mesmo período,
33% de usuários de 9 a 17 anos reportaram que passaram por alguma situação ofensiva ou que as chatearam online. 16% viram imagens de conteúdo sexual que foram postadas para outras pessoas verem. 24% tentaram passar menos tempo online em algum momento. 24% também se pegaram navegando sem estar realmente interessada no que estavam fazendo. E 21% se sentiram mal em algum momento porque não podiam estar conectadas. Então, a partir dessas evidências, acho que a gente pode nos guiar para o tema dessa mesa que está relacionado à participação online de crianças e adolescentes e ao tempo que passam online. Então, reconhecidas as oportunidades, identificados os riscos, como é que a gente estabelece limites e equilíbrio para que o resultado da participação online dessa população seja o benefício, para que oportunidades se sobressaiam aos riscos. E aí, para nos ajudar a pensar sobre essas questões, eu estou acompanhada, né, de especialistas de diferentes setores. Importante que esse debate seja realmente multissetorial. E também, né, vocês devem ter visto na programação que a proposta dessa atividade agora é que o nosso debate ele seja orientado pelas perguntas de vocês. Então, estamos esperando perguntas, tanto da plateia que está aqui presencialmente, quanto remotamente. E enquanto vocês, né, colocam suas perguntas, pensam suas perguntas, eu acho que eu vou partir da pergunta do painel para ouvir de cada uma de vocês em alguns minutos. Eu sei que essa questão ela não é colocada em alguns poucos minutos, mas que cada uma de vocês possa destacar pontos relevantes dos setores que representam sobre o uso excessivo de telas por crianças e adolescentes no país. Eu tinha pensado em seguir a ordem, né, que foi colocada na divulgação, então começaria pela Mariana Filizola, representante do governo, e algumas das suas considerações. Por favor, Mariana. Oi, boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Sim? Um pouco gripada, mas estou aqui. Queria agradecer a Cifernet pelo convite nesse evento. Saudar as colegas de mesa. É muito bom a gente estar numa mesa só de mulheres. Acho que reforça o quanto nós somos especialistas em muitas coisas e temos sempre muito a contribuir nesses debates. Bom, hoje mais cedo, quem estava aqui ou quem acompanhou online viu a palestra do nosso secretário João Brant, da Secretaria de Políticas Digitais. Eu trabalho na equipe dele na parte de educação midiática, na coordenação geral dessa área. E a gente está muito atento ao debate sobre o uso de telas desde o início dessa gestão, né, no ano passado. É uma questão muito complexa, né? Essa nossa diversidade aqui mostra isso. E a gente tem acompanhado essa agenda de diversas frentes e é um problema que está sendo pautado a nível mundial por diversos países, né? E no Brasil a gente também está se mexendo muito a nível de governo. Então, a gente tem aí o PL 2628, se não me engano, do senador Alessandro Vieira, que está movimentando essa temática. A gente, da parte do governo, está trabalhando na instituição de um grupo de trabalho sobre o uso de telas. A doutora Evelyn está aqui. A própria Cifernet também devem compor, a gente deve lançar nos próximos dias. E o nosso objetivo com esse grupo é ouvir, né, especialistas de diversas áreas para que juntos a gente consiga construir um guia sobre o uso de telas para crianças e adolescentes, especialmente de orientações para os pais também, que a gente tem o objetivo de entregar para a população até o final desse ano, porque a gente entende que é um debate essencialmente sobre saúde e bem-estar e que tem a ver com a gente pensar quais são as orientações que podem ser dadas, né? A gente sabe que existem já algumas orientações a nível global, a própria SBP também tem, só que a gente entende que isso precisa ser também um debate construído a nível coletivo, e é esse o nosso objetivo nesse grupo. Então, nos próximos dias isso deve sair. Aí um exemplo de um dos temas que a gente pretende aprofundar nesse guia é a questão que agora tem sido muito debatida também sobre o uso de telas de celulares nas escolas, né? Então, a gente vê agora, com a volta às aulas, como que cada município ou estado tem tratado essa temática e todas as camadas que estão envolvidas, porque a complexidade está muito na questão de como equilibrar o uso excessivo que atrapalha o aprendizado com o uso pedagógico, né, dessas tecnologias. E aí a gente entra um pouco na parte de educação midiática, que fala em trabalhar o uso crítico das mídias, como é que você ensina e estimula o aprendizado a fazer uma análise crítica das informações, a entender como funcionam os algoritmos, os sistemas, a diferença dos tipos de informação,
Então, é um debate complexo, mas que precisa levar em conta, né, como a Luísa citou, os benefícios e oportunidades e também os riscos. Então, a gente está, a nível de governo, trabalhando por meio desse GT e contando muito com essa experiência da sociedade civil, desses outros órgãos também, e de outros países. Então, a gente tem uma parceria com o Reino Unido agora, tratando desse tema, né, o Reino Unido, que é uma referência agora com o Online Safety Act, que foi aprovado no fim do ano passado, que é uma legislação bastante inovadora em relação à segurança de crianças na internet. E, enfim, é um trabalho coletivo que precisa ser uma responsabilidade coletiva também. Então, não dá para a gente dizer que a mãe é a responsável por ficar o tempo todo no celular ou dar o celular para o seu filho, sem a gente pensar no que as escolas podem estar fazendo, o que a gente, enquanto governo, pode dar de recomendação, porque é muito complexo, né? Às vezes é o tempo que a mãe tem de ir ao banheiro, ela vai dar uma tela para a criança. Então, como é que você vai dizer para essa mãe que ela está errada? O que você vai dar de alternativa ou de apoio, né? Que amparo que tem? Então, um exemplo dentre vários do que a gente pode citar na complexidade desse tema. Então, enfim, só isso mesmo para começar a pincelar e dizer que a gente está muito feliz de ver esse debate multissetorial, né? E também ganhando uma dimensão e a importância que ele precisa ter no cenário tão complexo, mas tão digitalizado que a gente está vivendo. Obrigada, Muito obrigada, Luísa. Mariana. Não, acho super importante isso que você traz da complexidade, porque a gente está falando sobre o uso de telas por crianças e adolescentes, e a gente está falando sobre esse uso no Brasil, né, especificamente nesse painel. País marcado por diversidade e por disparidades. Então, a complexidade, ela certamente está envolvida nesse debate sobre a moderação, sobre o próprio uso, né, e o benefício a partir desse uso. Então, muito obrigada. Passo agora para as representantes de academia e comunidade técnica. Começo pela doutora Evelyn, trazendo para a gente a perspectiva da saúde. Fica à vontade. Quer falar daqui? Para frente. Tá bom. Então, boa tarde a todos que estão nos ouvindo e também para quem está nos ouvindo online, que eu sei que tem muitos pediatras também nos ouvindo online. Então, agradeço a oportunidade de estar falando com todos vocês e o convite da SaferNet e do CGI. Então, já o primeiro slide é o seguinte: criança nenhuma é robô. Criança nenhuma é um algoritmo. Crianças e adolescentes são seres humanos em crescimento e desenvolvimento, lembrando, sujeitos de direitos. Então, vamos lá com o recado básico, essencial do dia de hoje. Crianças e adolescentes precisam de mais tempo, mais espaço, mais nutrientes, memórias afetivas e condições saudáveis para que esse crescimento seja saudável, para ela brincar com saúde, com alegria, com construção afetiva. Essa mágica só acontece quando existe uma palavra: amor, afeto, atenção, cuidados, e isso não se encontra nas telas. Então, o que é um uso precoce e excessivo? A Sociedade Brasileira de Pediatria, a Academia Americana de Pediatria, a Sociedade Canadense, várias outras sociedades internacionais, inclusive, recomendam: criança nenhuma abaixo de 2 anos deve ter contato nenhum com tela nenhum, porque prejudica o desenvolvimento da fala. O primeiro relacionamento que ela tem humano, além da amamentação, lógico, com sua mãe, com a pessoa que lhe cuida. Então, abaixo de 2 anos, nada de tela. A seguir, de 3 a 5 anos, lógico, vai falar com a vovó, com a titia, não sei quem, né? Ou vai começar a ver um desenho animado livre, classificação indicativa livre. A partir disso, então, vai se introduzir aos poucos, né? Meia hora, 1 hora por dia, e a gente chega na época do adolescente que quer virar à noite.
né? Que quer virar um final de semana. Então, todos os estudos científicos, e é só entrar em qualquer publicação científica, acima de 4 a 5 horas é considerado uso excessivo e prolongado, né? Então, eu não vou entrar em detalhes, porque eu tenho tempo aqui, mas antigamente, eu sou da época do antigamente, a gente falava riscos individuais, riscos familiares, riscos sociais, e hoje em dia já estamos nos riscos digitais, porque os riscos foram se acumulando. Então, é lembrar que criança, ela é o centro da nossa atenção. Artigo 227 da Constituição Federal, ela é prioridade absoluta. Estou falando de 55 milhões de crianças e adolescentes entre 0 e 19 anos, 27% da nossa população que precisa ter cuidados também de saúde digital, ética, segurança, saúde e educação quando ela acessa qualquer tela. Então, vamos responder a pergunta que Luísa tão gentilmente quis me provocar. Então, o que fazer? Número 1, desconectar. Desconectar das telas. Isso é um exercício familiar. Mamãe que trabalha, papai que trabalha, abriu a porta de casa, desconectou. Desconectou na hora das refeições, desconectou 1 a 2 horas antes de dormir, porque tem essa luz aqui, é um LED, luz azul, né? Ela bloqueia a melatonina, ela prejudica o sono da criança. E nós estamos vendo uma epidemia de transtornos do sono e muitos adultos tomando melatonina para dormir. É só desligar 1 ou 2 horas antes a tela. Quanto menos tela, mais saúde. Brincar, 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 e nem vou falar mais, porque Bebel vai falar bem mais sobre isso na natureza. Atividades esportivas, culturais, tudo fora da tela. Conversar sempre, criar oportunidades de estar junto com o seu filho, com o seu aluno também na escola. Denunciar, bloquear e deletar mensagens e vídeos danosos. Nós temos nem vou falar o nome, porque é inonimável, né? Um influenciador aí botando vídeos, 1,5 milhão de seguidores, danoso, muito danoso. Regulamentação e responsabilização das plataformas, né? E já falei com o Tiago, o próximo evento vai ser não só de criança e adolescente, mas queremos um dia da internet segura e saudável. Então, concluindo, como pediatra, a gente tem as mães lá no consultório, né, querendo uma vitamina para essa criança crescer melhor. A vitamina que eu prescrevo todo dia é, de novo, A, vitamina de atenção, amor, afeto. Vitamina B, de brincar. Vitamina C, de conversar, cuidar. Vitamina D, de desconectar. Vitamina E, de exercício ao ar livre. Vitamina F, elos da família. Vitamina P, de proteção, crescer em paz. E vitamina S, de saúde. É isso que nós precisamos falar cada vez mais. Terminando, os riscos digitais existem. Nós fizemos 8 vídeos, principalmente sobre a questão de abuso sexual online, e esses vídeos estão públicos e legendados em inglês, né? Tanto para menina, e deixa eu voltar aqui, espera um instantinho, espera um minuto. Opa, aqui. Isso aqui é um instrumento de avaliação para uso em escolas, entre a relação entre abuso sexual que a gente vê em consultório, ambulatório e online. Qual é a influência entre um e outro? Porque existe uma influência,
né? Isso tem muito a ver também com o tempo de telas. Então, eu estou querendo terminar, falar sobre proteção social. A mensagem do dia hoje, nós queremos estar numa internet segura, saudável, ética e que traga paz, que traga prazer, que traga, olha lá a palavra do último painel, confiança, né? Foi a palavra usada, né? Então, energias positivas. A Sociedade Brasileira de Pediatria tem produzido vários documentos, somos mais de 10 documentos, os documentos estão à disposição e o site Saúde para a Família da Sociedade Brasileira de Pediatria, lembrando que quem cuida de uma criança e um adolescente é um pediatra. Obrigada para vocês, obrigada pela atenção. Travei no tempo. Muito obrigada, doutora Evelyn. Além de orientações práticas, né, para ajudarem o uso consciente de telas, também a doutora Evelyn tocou num ponto bastante importante, que são as diferentes etapas do desenvolvimento, e aí direcionar também atitudes a partir dessas diferentes etapas. Eu passo agora a palavra para minha colega Dinique, Mariana. Por favor, a palavra é sua. Olá, boa tarde a todos e todas. Primeiramente, eu queria agradecer a SaferNet pelo convite, a nossa equipe, parabenizar aqui. Olá, meninas, esse painel vai ser incrível, tenho certeza. E eu vou começar, então, falando sobre algumas iniciativas do NIC que tangenciam o tema. Primeiro, eu não poderia deixar de falar do nosso Seminário de Proteção e Privacidade aos Dados Pessoais, que é um evento super tradicional elaborado pela assessoria jurídica e a assessoria às atividades do CGI, que recorrentemente a gente traz temáticas sobre crianças e adolescentes na internet. E ano passado a gente teve um painel específico sobre proteção de dados pessoais desse grupo. E a gente tem o simpósio Crianças e Adolescentes na Internet, que inclusive a SaferNet e o Instituto Alana, a FGV-CEP, eles são co-realizadores, que é um evento mais específico sobre a temática, e a gente tem diversos painéis e temáticas sobre isso já disponíveis na internet. A gente tem algumas cartilhas que também foram mencionadas pela Cris ontem. Eu vou mencionar o Internet com Responsa, que é um produto da assessoria jurídica. Ah, ela já está aqui, ó, preparadíssima. Esse aqui é do CERT. A gente tem algumas que também estão disponíveis, tanto na versão virtual, tanto na versão física, que podem ser solicitadas, que são guias para pais responsáveis, professores, para lidar com crianças e adolescentes na internet. E também nessa linha a gente tem o Cidadão na Rede, que é um produto do Ceptro, que são vídeos bem rápidos, fáceis, intuitivos para você enviar. Esses dias eu descobri que a senha do meu pai era 1234, e aí eu enviei um vídeo no Ceptro e ele mudou para uma senha mais segura. Então a gente conseguiu. O caso de Ferreiro não é espeto de pau, gente. E a gente tem o podcast O Ambiente Legal, que é um produto do jurídico também, que na primeira temporada a gente falou sobre proteção de dados pessoais, e a gente tem um episódio especial com a Lu e com a Isabela Henriques, do Instituto Alana, que falou sobre proteção de dados pessoais de crianças e adolescentes. Eu preciso dizer que foi um dos meus episódios favoritos, mas não conta para ninguém. Falando nisso, em TIC Kids, eu queria trazer algumas contextualizações para mostrar qual é a nossa situação atual nesse contexto para a questão da utilização de telas. Hoje a gente tem, em 2023, que 95% de crianças e adolescentes, né, de 9 a 17 anos eram usuárias de internet no país. Isso era mais ou menos 25 milhões de usuários. E as pesquisas, elas mostram que a gente tem, um crescimento da proporção de usuários, 2, uma intensificação na frequência de uso, e 3, uma antecipação da idade do primeiro acesso da internet. Então, mais crianças e adolescentes com maior frequência e cada vez mais novos. E é engraçado que essa pesquisa, ela traz algo que a gente consegue ver na nossa rotina. A gente vai num parque, a gente vê diversas crianças deixando de se divertir, correr e soltar endorfina para estar nos celulares. A gente teve essa conversa que às vezes a gente vai num restaurante e a gente vê crianças e adolescentes ali na mesa. Enfim, a pesquisa, ela traz a confirmação de algo que a gente vê nas nossas rotinas e que é uma coisa que a gente não tem mais como escapar. A gente precisa falar sobre isso, esse debate é cada vez mais urgente e importante.
De modo geral, a gente consegue verificar pelas questões históricas da pesquisa que quanto mais acesso, tanto de dispositivos e mais experiências digitais, a gente tem um engajamento em uma gama ampliada de atividades. Aqui a gente esbarra numa questão de que mais acesso, com maiores dispositivos, conectividade significativa, a gente tem que falar sobre as desigualdades que assolam o nosso país, porque crianças em situações de vulnerabilidade tendem a, primeiro, não aproveitar tanto os benefícios que a internet pode nos oferecer, e também elas tendem a ter menos mecanismos de defesa quando elas se encaram em situações possivelmente danosas. Porque a habilidade digital que advém de uma conectividade significativa, de educação, de conversa, às vezes elas podem ficar danificadas de acordo com o contexto, com a cultura, com a situação socioeconômica daquela pessoa. E é claro que a gente precisa falar de riscos que são advindos desse crescimento da utilização, como o uso excessivo, a própria complexidade dos negócios digitais, mas a gente não pode deixar de sopesar os benefícios desse uso, desse grupo, dessas ferramentas. Então, a gente tem que falar de inclusão e participação, das oportunidades, da expansão de barreiras e novas experiências. E aqui eu trouxe uma frase que sempre é usada no programa Criança e Consumo, é que o nosso foco é proteger crianças e adolescentes na internet, e não necessariamente da internet. Eu trouxe algumas atualizações que elas já foram citadas durante esse evento, mas eu gostaria de ressaltar aqui. Primeira consulta pública sobre o uso excessivo de tela por crianças e adolescentes foi feita no final do ano passado. Acho que a Mari vai falar um pouquinho mais sobre isso. E a gente está muito ansioso para saber o resultado dessa consulta. Eu estou louca para saber o que vai sair daí. A gente tem um requerimento 33 de 2023, que ainda está em andamento, que uma deputada ela solicitou a realização de uma audiência pública para a gente falar sobre a consequência do excesso de tela, e ainda não foi solicitada a audiência, ela ainda não aconteceu, então a gente precisa estar bem atento. A nossa equipe de acompanhamento parlamentar da assessoria jurídica está bem de olho nisso, porque foi solicitada e até agora ainda não teve nenhuma movimentação. E a gente tem a Lei 14.811 de 2014, que está quentinha, tipo o bolinho que acabou de sair do forno, porque ela tipificou o cyberbullying no nosso Código Penal, especificamente trazendo alguns conceitos para crianças e adolescentes, e eu queria trazer isso para mostrar, primeiro, que é um assunto bem urgente e importante, e segundo, que a gente está vendo uma especificação maiores das leis. A gente tinha a Constituição, a gente tinha o ECA, a gente passou para o Marco Civil, para a LGPD, que já tem diversos mecanismos importantes para a proteção dessas crianças e adolescentes, mas a gente vai vendo um funilamento desse debate para questões mais específicas. E, quem sabe, a gente consegue ter mais debates sobre o uso excessivo de tela, envolvendo questões multissetoriais de saúde, a galera da indústria, a galera da comunidade técnica e científica. Bom, isso aqui é um town hall, então a gente espera que tenham várias perguntas, mas eu já queria trazer alguns questionamentos para a gente conversar aqui. Que, primeiro, eu fiquei pensando, quando eu estava realizando essas pesquisas, se simplesmente afastar as crianças e adolescentes da internet seria uma solução viável, e se isso é possível atualmente. Eu fico pensando se simplesmente afastar, sem nenhuma justificativa, não atrasariam aquelas, foi o que a Mari falou, em relação às escolas, às atividades pedagógicas, se a gente consegue buscar um equilíbrio entre uma utilização saudável ou não. Segundo, eu queria ressaltar essa questão de trazer essa responsabilidade exclusivamente para pais responsáveis. É uma questão muito delicada, porque acredito eu que a gente tem que pensar isso de uma forma mais ampla, envolvendo políticas públicas, também as escolas, mas não somente a educação, porque a gente tem essa mania de colocar tudo na conta dos professores. Não, vamos colocar na educação que vai dar tudo certo. E aí a gente entra nessa questão de desigualdade, na falta de diálogo, na falta de política pública. E, por último, eu queria também me questionar se apenas essas leis, cada vez mais específicas, seriam suficientes para tratar essa situação. Será que apenas uma lei falando que é proibido fazer cyberbullying, ela é suficiente para cessar esse tipo de conteúdo? Será que apenas esse estreitamento de direitos ou possibilidades, enfim, ele é responsável por uma diminuição da violação de direitos? Bom, trouxe aí o questionamento, né? Obrigada. Muito bom. Acho que é pronto. Muito bom, Mari. Adorei que você trouxe vários dados de Kids
colocado super bem, reforçando, destacando a questão do contexto e aquela imagem, né, que você reforça o que a gente sempre coloca, mais é mais acesso, mais atividades, mais diversas, maiores as possibilidades de desenvolvimento de habilidades. E também adorei que você trouxe uma série de provocações que podem nos orientar nas próximas discussões. Passo agora para as representantes do terceiro setor. Eu começo pela Isabel Barros, que é especialista em infância e natureza no Instituto Alana. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Eu queria agradecer ao Cefernet e também dar um alô aqui para todas as minhas colegas de mesa. Obrigada. O verde, né? Bom, eu vou tentar responder à pergunta do nosso painel, né? Será que como é que a gente faz para lidar com o uso excessivo de telas por crianças e adolescentes no Brasil, a partir da perspectiva do papel das atividades ao ar livre, do papel das experiências do lado de fora, especialmente no ambiente público? Eu trabalho aqui no Instituto Alana, que é uma organização do terceiro setor voltado para a garantia dos direitos de crianças e adolescentes no Brasil. A gente vem trabalhando com essa temática, especialmente dentro do programa Criança de Consumo, há quase 20 anos, a partir da reflexão sobre o consumismo, da publicidade direcionada para as crianças, e a gente, então, vem trabalhando com esse norte, com esse sul, sobre como que as crianças devem serem protegidas na internet, e não da internet. Eu, especificamente, trabalho num outro programa chamado Criança e Natureza, que vem procurando tentar prestar atenção sobre como que o afastamento das crianças e adolescentes vem influenciando o seu desenvolvimento, a sua saúde, o seu bem-estar e também, por que não, a sua relação com o ambiente digital, né? Então, a gente vem trabalhando, tentando estudar esse fenômeno que, na verdade, não é um termo médico, mas é um termo que define bem, que é o afastamento das crianças e dos adolescentes do seu lugar de pertencimento, do seu espaço de maior potência, que são os ambientes abertos, né? Então, a gente vem vendo, por diversas razões, é uma questão multissetorial também, muito complexa, que eu vou tentar pincelar aqui com alguns slides sobre por que as crianças, então, perderam esse contato com os espaços abertos, especialmente os espaços públicos, né? A rua. Primeiro, a violência, né? Então, a gente vem vendo então, esse encolhimento dos espaços onde as crianças podem circular com liberdade e autonomia. Eu gosto muito de mostrar esse slide, porque ele representa muito bem o que vem acontecendo, né, de algumas gerações para cá. É um estudo feito na Inglaterra, mas que é perfeitamente aplicável aqui no Brasil também, e mostra como o raio de ação de uma criança de cerca de 11 anos vem encolhendo, né? Então, esse polígono maior era o que uma criança em 1919 tinha autorização da sua família para percorrer na sua cidade. Então, ela ia a pé para a escola, ela frequentava casa de amigos, familiares, ajudava nas compras, enfim. E aí isso vai encolhendo, né? Em 1950 já um pouco bem menor, em 1979 menor ainda, em 2007 a criança tinha a permissão de andar cerca de 300 metros do lado da sua casa. Hoje em dia isso é menos ainda. Então, à medida que o espaço exterior de autonomia e independência de uma criança encolhe, o ambiente interno ganha importância, aumenta, e o ambiente digital vem preencher esse espaço, né? Então, e ao mesmo tempo um outro fator é a pouca oferta e pouca qualidade dos ambientes oferecidos para a criança do lado de fora. Então, quando uma criança tem acesso a alguma coisa muito parecida com isso, né, muito desqualificado, muito inseguro, né, e o que sobra para as crianças, né, tem sobrado o ambiente digital. Claro que a gente não acha que o ambiente digital não seja um ambiente onde as crianças devam estar. Claro que a gente já falou aqui sobre inúmeras oportunidades, mas quando a gente deixa de fazer um uso intencional, porque não nos sobra mais nada, eu acho que esse é um uso muito empobrecido, né, e causa muitos danos, né, como a gente já viu. Um deles é a questão do sedentarismo, né? Então, a gente tem esse estudo que mostra também uma perspectiva relacionada à desigualdade, que mostra como crianças de 3 a 5 anos matriculadas em escolas de baixa renda em João Pessoa, apenas 3% delas atendem todas as recomendações da OMS sobre atividades físicas, exposição a telas e horas de sono. Então, crianças muito pequenas estão sedentárias, crianças muito pequenas não dormem o suficiente, né?
A gente, então, vem tentando fazer essa relação sobre os benefícios da natureza no desenvolvimento de saúde das crianças e adolescentes. Essa é uma publicação feita em parceria com a Sociedade Brasileira de Pediatria. E a conclusão é que esse contato ele é fundamental para o desenvolvimento da criança em todas as suas dimensões, na dimensão cognitiva, emocional, social, espiritual até, e física também, a mais evidente, né? E, finalmente, há também evidências claras sobre como que a gente precisa fomentar esse contato para que as crianças se tornem mais sensíveis a uma questão crucial hoje em dia, que é a conservação da natureza, né? A gente está num limiar do enfrentamento de crises socioambientais gravíssimas, e se a gente fomentar essa desconexão da criança com o ambiente ao ar livre, a gente realmente não tem a menor chance de combater isso, né? E aí, o que a gente precisa responder? O que as crianças estão buscando e não encontrando em outras esferas quando se voltam ao ambiente digital, né? As crianças estão buscando comunidade, estão buscando relações, elas estão buscando relações mais individuais, né? Elas estão buscando criatividade, elas estão buscando oportunidades de criar, né? Então, a gente precisa fomentar isso em outros espaços também, para que isso também seja complementar ao que elas vão fazer no ambiente digital. Eu acho que uma coisa alimenta a outra, né? Então, as crianças querem se encontrar, querem conviver entre si, e essas são necessidades legítimas. Então, o que acontece, quando isso só acontece online, há algo muito errado, né? Então, a gente precisa encontrar alternativas para que elas possam ter essas experiências offline com frequência e autonomia, né? Isso também está garantido no comentário geral número 25, e eu tenho muita convicção de que essas experiências do lado de fora podem contribuir para que as crianças gradualmente também desenvolvam habilidades e competências digitais. A gente está falando sobre risco, né? Então, assim, quando uma criança acessa riscos benéficos do lado de fora, como, por exemplo, subir uma árvore, atravessar a rua, andar de bicicleta sozinha, percorrer o bairro, desenvolver essa autonomia, eu tenho muita convicção de que isso também vai ajudá-la a compreender como isso também se transfere para o ambiente digital, claro, sem desfazer da responsabilidade que governo e plataformas têm de oferecer um ambiente seguro também, né? E aí, eu acredito muito nisso, na ampliação do repertório de experiências com o mundo real, né? Então, eu queria só mostrar esse slide, esse é meu filho, ele tem 5 anos aí, e aí a gente estava esperando, a gente tinha 20 minutos para esperar a minha outra filha, e a gente estava no estacionamento, e a gente tinha 20 minutos. Eu podia ter dado um celular na mão dele, né? Mas, em vez disso, eu abri a porta do carro e falei, bom, espera aí, né? Faz alguma coisa aí. E aí, ele começou a construir essa casinha para as formigas. Então, assim, a gente precisa apostar nessa capacidade das crianças de descobrir experiências do lado de fora que podem ser tão interessantes, ou às vezes até mais do que elas podem encontrar no ambiente digital, né? Então, esse é um documento da Unicef que advoga sobre a necessidade de espaços ao ar livre seguros e acessíveis para as crianças, né? E aí eu queria mostrar algumas alternativas no sentido de falar sobre como que a responsabilidade não deve recair apenas nas famílias, né? A gente precisa, por exemplo, trazer para o debate o planejamento urbano. As crianças precisam ter ambientes onde elas se sintam seguras, estejam seguras e sejam acolhidas para pertencer ao espaço público, né? O planejamento urbano tem um papel imenso, as cidades têm um papel imenso também, porque a gente fica responsabilizando apenas as famílias. Bom, então os pais e as mães são responsáveis por oferecer essas alternativas. Não, as cidades também, né? Então, a gente precisa ter cidades com ciclofaixa, extensão de calçada, mobiliário. Isso é em Jundiaí, uma cidade que está há 8 anos trabalhando por uma cidade mais amigável para as crianças, né? Então, isso é o entorno de uma escola em Jundiaí, onde as crianças são incentivadas a fazer os percursos escolares a pé, né? Isso tem um impacto enorme no seu dia a dia, no seu senso de pertencimento e também no seu uso do ambiente digital, eu acredito. Um outro papel é as escolas, né? A gente estava falando muito sobre o papel das escolas, então a gente tem apostado muito em soluções baseadas na natureza que podem transformar espaços como esse, né, que é um terreno baldio lá em Fortaleza, em parques, microparques, que podem ser, então, acessados por famílias,
né, e uma escola que tinha um pátio escolar como esse, porque não adianta a gente apenas proibir o uso do celular, a gente precisa oferecer escolas mais interessantes para as crianças, né? Então, que recreio que as crianças vão ter num ambiente como esse, né? E transformar num ambiente assim, né, onde as crianças vão ter espaços muito mais desafiantes, muito mais propícios a um brincar muito mais complexo, muito mais criativo. Isso também é uma transformação de um espaço escolar que era assim, né, e foi transformado nisso, né? Então, eu acho que não adianta a gente pensar apenas em tirar os celulares das crianças, a gente precisa oferecer alternativas, isso não cabe apenas às famílias, cabe a todos nós, e é isso que a gente vem pensando lá no Alana. Muito obrigada. Obrigada, Isabel. Você tocou em pontos fundamentais na sua fala. Eu gostei bastante daquela figura do raio, né? E essa questão da temporalidade, dos espaços que eram ocupados e que agora são ocupados. Quando a gente está falando de criança e adolescente, a gente tem muito uma tendência de olhar para o futuro, porque a gente está preocupado em impactos sobre a vida dessa criança e adolescente. A gente tem algumas evidências, muitas incertezas, e olhar para o passado, a gente tem evidências e certezas de valores, né, e de modos de vida que são, sim, benéficos. Não, super importante sua fala, muito obrigada. Eu passo agora para a nossa representante também do terceiro setor, diretora executiva da Childhood Brasil, Laís, por favor. Alô? Obrigada, Luísa. Quero agradecer também a equipe da Safernet e do NIC e do CGI. É um prazer enorme estar aqui. A qualidade dos debatedores desses 2 dias foi fenomenal. Então, me sinto muito honrada de ter não só presenciado, mas participado. E nesse painel, mais ainda, né, com tantas mulheres especialistas aí. Realmente é um prazer muito grande estar aqui. Eu quero fazer uma referência à Childhood. Fui pioneira na luta contra o abuso sexual de crianças e adolescentes e exploração sexual. Então, nosso foco, naturalmente, é enfrentamento de violências. A gente vai acabar falando um pouquinho mais nesse sentido, mas as violências todas se cruzam e elas também dependem de ambientes saudáveis. Então, talvez possa parecer um enfoque diferente, mas essa é a razão. Eu faço referência também, Luísa, à pesquisa de vocês, né, da TIC Kids Online, de 2023, a Mariana já comentou aqui, 95% das crianças conectadas. Assim, isso é importante não só pela quantidade, pelo excesso de tela, mas também pela qualidade da tela, né? A gente está falando que 95% de crianças de 9 a 17 anos estavam conectadas e 97% desses acessos se dá justamente por telefone celular, que é um acesso efêmero, pobre, de difícil mediação parental, que é levado para todo canto, quase como uma extensão de um braço. Então, assim, a gente precisa tomar muito, muito cuidado com esse tipo de acesso também, além da quantidade de tempo. E aí, nesse sentido, de novo, tomando cuidado para não demonizar os pais, os responsáveis, nós todos aqui, precisamos nos unir como rede, né, para a proteção integral dessa criança e adolescente. Essa é a nossa bandeira. A gente fala do artigo 227 da Constituição, mas a gente vê a dificuldade que é, mesmo no ambiente presencial, a gente ter uma rede unida para proteger as crianças que são vítimas ou testemunha das violências. Isso no ambiente físico. No ambiente virtual, que temos mais atores, é ainda mais difícil. Então, a gente está falando, a escola é, sim, um importante player aí nesse quebra-cabeças, porque a incidência sobre a prevenção é naturalmente mais fácil para ela. O diálogo já está ali, já existe a inserção de cidadania digital na base comum curricular, já existe um processo em andamento. Achei maravilhoso agora o município do Rio de Janeiro, que fez uma consulta pública e proibiu o uso de tela nas escolas públicas, e assim, com o aval dos pais, né, com o aval dessa consulta pública. Aqui em São Paulo, a gente viu também muitas escolas privadas já tirando o uso do telefone durante as aulas. Então, assim, a escola não pode deixar de participar disso. Mas não é só a escola, né? A gente tem os legisladores que estão atrasados, sim, na regulação da internet. A gente tem o PL 2630, que está caminhando a passos lentos, e tem outros lugares que já estão muito mais à frente. Então, nós temos lugares para olhar e para nos mirar, como exemplo. E a gente tem todo um sistema de direitos de garantia de criança e adolescente
Nós estamos falando aqui só da Justiça, né? Ministério Público, Defensoria, Justiça, Conselho Tutelar, Assistência Social, Educação, Saúde. Todos esses atores precisam estar conectados para a proteção dessas crianças. Nós, da sociedade civil, precisamos estar conectados também. As plataformas precisam também ser responsabilizadas. Puxa vida, eles têm, com toda certeza, mecanismos muito mais eficientes do que seres humanos para detectar os riscos, né? Sabem até que eu quero comprar um tênis Adidas vermelho, não vão saber que aquela criança está pensando em suicídio? Tenho certeza absoluta que os cookies, a inteligência artificial, que tem mecanismos fáceis da gente identificar isso. Então, a gente precisa das plataformas, mas a gente precisa também dos pais e dos responsáveis. E aí, nesse sentido, já que a Mariana Filizola falou em material, em estar preparando isso, já queria apresentar um material que nós, da Childhood, fizemos. Nós temos diversos projetos de enfrentamento de violência no ambiente online. Esse, em particular, é justamente focado em pais e cuidadores. E esse material não é um material nosso. Na verdade, ele é um portal que é um compilado de materiais. Então, a gente tem coisa do Ministério da Justiça, a gente tem coisa do Canal Futura, a gente tem coisa do Alana, a gente tem um guia do Ministério da Justiça, tem lá a recomendação de telas da Sociedade Brasileira de Pediatria. É um compilado, é um portal de fácil navegação, onde tem vídeos, tem referências bibliográficas, relatórios, dicas de filme, casos verídicos, que isso aqui realmente assustam, né? E é um portal que ele está... Aqui tem um demo aqui, que ele está fácil para a gente acessar, tanto do telefone como de um laptop ou de um desktop. Pode ser dado download para mandar para o WhatsApp também, e baixado no seu próprio aparelho. E a gente trabalha 5 ilhas. É um material grande, mas ele não precisa ser visto todo de uma vez, nem precisa ser visto todo, porque, através dessas ilhas, a gente identifica qual é a nossa vontade ou o que a gente precisa conhecer naquele momento. Então, por exemplo, são 5 ilhas navegáveis. A primeira, que é Sociedade e Digitalização, versa sobre temas muito focados na proteção, por exemplo, em canais de denúncia. Quais são as leis de proteção? Então, uma coisa mais focada aqui em como é que a sociedade está organizada para isso. No tema de cotidiano, a gente tem justamente a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria dos usos de tela. A gente tem também dados sobre a LGPD. Tem uma revistinha, inclusive, da Mônica, que baixa para a gente ter acesso. Você conhece? E está tudo lá disponível. Então, assim, é um grande compilado, né? Na ilha de perigos, riscos e danos, a gente está focando justamente na maior incidência. Quais são as violências que acontecem mais no ambiente online? Como é que se denuncia essas violências? Na parte de sexualidade e violências, a gente vai falar especificamente, sim, do abuso e da exploração sexual, que a gente viu aqui nos dados que foram apresentados logo na abertura pelo Tiago, que o crescimento de quase 80% dessas denúncias foram muito superior ao crescimento de outros crimes, que tiveram alguns, inclusive, que tiveram decréscimo, mas esse teve um aumento. Então, aqui a gente precisa saber tudo sobre quais são as incidências, como fazer para denunciar, como lidar. E tem até dicas assim, meu filho acessou pornografia, e agora? O que eu faço com isso, né? Porque a conversa ainda não está substituída, pelo contrário, ela é extremamente relevante. Então, aqui a gente traz isso também. E, por fim, a mediação parental, porque a mediação parental, a gente precisa dos pais e cuidadores do nosso lado. Aqui a gente traz essas habilidades que a gente precisa desenvolver nos cidadãos digital. A gente tem algumas outras dicas importantes. E tudo isso fácil à nossa mão. Aqui eu trago o QR Code, e na saída ali também a gente tem um cartão postal que vai estar sendo distribuído para vocês. Recomendo de verdade assim que vocês deem uma espiada e que também possam direcionar para a gente conteúdos, porque a gente está sempre atualizando esse material. Então, é o que a gente pretende continuar fazendo, e nesse sentido de que precisamos informar para proteger. Não tem proteção sem informação. Então, acho que esse é o nosso recado aqui. A gente está, naturalmente, muito preocupado com o crescimento das violências sexuais no ambiente online. Obrigada.
Muito obrigada, Laís. Você toca num ponto fundamental agora no fim da sua fala, que estava, inclusive, em uma das ilhas, né, que conhecer os riscos é fundamental para as atitudes preventivas. E se a gente está falando das diferentes formas de violência, né, sexual online, isso fica evidente, mas das diferentes formas de riscos que a gente encontra online. Então, a gente precisa conhecer os riscos para que a gente participe, né, em consultas públicas ou para que a gente dialogue, para que a gente medie como responsáveis o uso da internet por crianças e adolescentes. Então, o QR Code depois está ali para quem possa conhecer e ler mais sobre esse material, esse programa. Muito obrigada. Eu passo agora para as representantes da indústria. Começo pela rede de políticas públicas do YouTube. Alana, por favor, a palavra é sua. Acho que está funcionando. Obrigada. Boa tarde a todos e todas. Antes de mais nada, queria mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui. Estive ontem aqui participando, trazendo algumas contribuições que acho que dão sequência a essa nossa conversa. Ontem eu falei sobre os princípios do YouTube para jovens. São os princípios que a gente definiu para guiar, para ser como norte do nosso trabalho, seja para o desenvolvimento de produto, para o desenvolvimento de políticas, mas também para o processo regulatório e também para as conversas públicas como essas. Queria agradecer a oportunidade de estar nessa mesa tão rica. Acho que a vantagem da gente ir ficando ali para o fim é que você tem as diferentes perspectivas e você consegue ouvir, né? Acho que tantas mulheres, e acho que vale pontuar, uma mesa de mulheres, trouxeram pontos tão importantes para um desafio que é complexo e para, como todo mundo trouxe, não tem uma resposta fácil. E eu queria só trazer algumas contribuições rápidas para a gente continuar na conversa, mas 2 dados que me parecem bem interessantes com relação a esse tema, que mostram exatamente essa complexidade. Primeiro, é como tem aumentado a busca por informações sobre qual é o tempo de tela exato para o meu filho, para quem eu cuido. Então, quando a gente olha nos últimos anos, ano depois de ano, a gente teve um aumento na busca por quanto tempo, exatamente por essa pergunta, quanto tempo de tela é muito tempo de tela, de mais de 217%. Acho que isso mostra a preocupação, né? A gente está aqui todo mundo falando da importância dessa preocupação, da importância desse debate, mas mostra também que famílias e responsáveis também estão olhando para isso. E apesar, né, eu acho que a doutora Evelyn trouxe dados muito importantes sobre os guias da Sociedade Brasileira de Pediatria, a Sociedade Americana também, a gente sabe que definir esse tempo exato é muito difícil e passa muito pela realidade das famílias, como muita gente trouxe aqui também, mas também eu acho que pelo que está sendo acessado. Então, propiciar, né, e aí olhando para o nosso produto, olhando para o YouTube, o que a gente quer, a partir desses princípios, a partir da nossa comunidade, que é a comunidade do YouTube, é garantir que esse acesso para crianças e adolescentes seja de conteúdos enriquecedores, conteúdos que façam a diferença, conteúdos que possam ser acessados pela família, que a família possa participar dessa discussão. Outro dado interessante, que eu acho que mostra também o que a gente está falando aqui, é o aumento da pesquisa, né, da busca por atividades divertidas de aprendizado. As pessoas também estão em busca, acho que toca um pouco no que Isabel trouxe, de quais são essas atividades que eu posso fazer com o meu filho, né, com a criança e o adolescente. Esse teve um aumento de 793%, ano depois de ano, as pessoas querendo ideias, né, para buscar atividades divertidas e atividades de aprendizado. E a gente tem trabalhado muito nisso, conteúdos que são enriquecedores, conteúdos que propiciem, né, que as pessoas possam ser, crianças e adolescentes, boas pessoas, que estimulem a imaginação, que estimulem a criatividade. E a gente sabe que quando a gente está falando do uso da internet, existe uma diferença também muito grande que eu acho que é importante a gente pontuar. A gente usa muito, e eu acho que tem alguma referência aqui que eu acho que é interessante, a Common Sense, uma organização americana, ela define alguns tipos, ela diferencia esses tipos. Então, primeiro tem o consumo passivo, que é você assistir uma televisão, você ler, escutar uma música. O segundo é o consumo interativo, jogar um jogo, pesquisar na internet. O terceiro, uma comunicação, que é o vídeo, né? Você fazer uma chamada de vídeo, ou você bater um papo, usar as redes sociais. E, por último, a criação de conteúdo. Acho que todos esses passam pelo uso de tela, mas de forma muito diferente. Então, a gente entende também que é importante a gente diferenciar essas experiências online, cada uma dessas experiências, entendendo também a jornada da criança e do adolescente. Ontem eu falei muito sobre isso. Ela é muito diferente. Olhar para a jornada da criança, olhar para a jornada do adolescente, passa por desenvolvimentos e estágios diferentes desse desenvolvimento.
E, para isso, algumas das ferramentas que a gente tem lançado, e ontem a gente fez um blog post que, quem tiver interesse, eu acho que vale a pena no blog do YouTube acompanhar, quais são essas ferramentas que a gente também tem lançado e tem aprimorado a partir do debate, a partir do diálogo com especialistas. Primeiro, os lembretes de pausa. A gente tem lembretes de pausa estabelecidos a cada 60 minutos e pais ou responsáveis também podem ativar isso de acordo com a sua realidade, né, ativar e desativar. Outro lembrete importante que é a hora de dormir. Então, isso também já vem estabelecido, né, no aplicativo, né, no YouTube, no YouTube Kids e no YouTube, que a gente chama de experiência supervisionada, que é para adolescentes. Acho que outro pilar importante, esses espaços, né, essas fricções, seja na hora de fazer uma pausa, seja na hora de dormir. Outro ponto importante é a reprodução automática. Acho que esse é um pilar também importante, que sempre gera dúvidas. A reprodução automática, que é quando um vídeo vem na sequência do outro, vem desabilitado para os aplicativos o aplicativo do YouTube Kids, e para a experiência supervisionada, que é para adolescente, também é possível os pais e responsáveis, né, desabilitarem para que a criança assista, né, o adolescente assista só um vídeo e não tenha uma sequência de vídeos. E isso tudo passa por um pouco isso que a gente falou, esse acompanhamento, esse trabalho contínuo e conjunto que passa pelo setor público, setor privado, família, sociedade, todo mundo construindo esse ambiente mais saudável, mais seguro e com mais conscientização, com mais interação e, principalmente, a gente falou disso ontem também, mas eu acho que toca nesse assunto, que eu acho que Isabel também trouxe um pouco isso, que é a importância da educação midiática. Esse olhar crítico, sempre olhar, né, de muita conscientização, mas um olhar crítico para a nossa experiência online. Acho que essas são algumas das considerações que eu queria trazer aqui. A gente sabe que esse é um caminho longo, é um caminho contínuo, e a gente está sempre buscando melhorar, aperfeiçoar os nossos produtos, as nossas políticas, levando sempre em consideração que a nossa prioridade é a segurança de crianças e adolescentes, né, no YouTube. Obrigada. E eu vou deixar aqui, viu, gente, um papel que tem os princípios e um QR Code que leva direto para o blog post, que tem um pouco essas ferramentas mais detalhadas para quem tiver interesse em conhecer. Obrigada, Alana. Que bom que tem esse material. Super importante que os recursos técnicos, né, eles sejam difundidos e sejam, de fato, usados, né, pelos responsáveis. Também é importante sua colocação, a gente está falando de tempo. Não existe um tempo determinado, isso é o contexto e a etapa de desenvolvimento de cada criança, por isso é importante que elas sejam acompanhadas. Mas, para além desse tempo, a qualidade do que se faz online. Então, que essas atividades que elas possam ser variadas, né, possam ser diversificadas, que a criança e adolescente assumam um lugar protagonista, crítico, e não só passivo, consumindo conteúdo. Então, super importante também o que você destaca na sua fala. Passo agora para a gerente de bem-estar na Meta, Thaís, por favor, a fala é sua. Obrigada, Luísa. Mais uma vez, eu queria agradecer à SaferNet pelo convite de estar aqui mais uma vez. Agradecer também às minhas companheiras aqui de painel, um painel tão rico, mais uma vez composto por mulheres. Eu fico especialmente muito feliz com isso. A gente, de fato, tem muito a contribuir. E falando um pouco sobre as vantagens, né, de ficar por último num painel tão rico, da gente ter a possibilidade de ter a escuta atenta sobre as diferentes perspectivas. E, dentre, né, essas diferentes colocações, o que eu fico pensando a gente tem em comum o dever, né, e a compreensão de que a gente precisa cuidar melhor das crianças e dos adolescentes, e que esse é um desafio não só complexo, mas que só pode ser enfrentado de maneira conjunta. Cada um aqui tem um papel muito relevante e diferente para poder contribuir com essa jornada, que é uma jornada difícil, que não tem uma resposta única e que ela nunca vai ser finalizada, né? A gente está sempre em constante aperfeiçoamento, e a gente precisa ter esse espaço de escuta tão rico, né, com tantas contribuições, para a gente poder conseguir entender, compreender bem as nuances, né, e a gente conseguir sempre melhorar e dirimir os riscos inerentes, né, e proporcionar para as nossas crianças e adolescentes um uso correto, né, de telas, e não só, mas que elas tenham oportunidade também de viver, de experimentar a vida enquanto crianças, né, e assim poderem desenvolver adequadamente.
Eu vou tentar falar bem rapidinho, viu, Luísa? Porque eu sei que a gente já está com o horário bem adiantado e a gente quer ter oportunidade também de trocar com o público e responder algumas perguntas. Então, para poder contribuir um pouco com esse debate, eu queria pontuar alguns pontos relevantes que nós, enquanto indústria, né, enquanto Meta, a gente tem tentado trazer para poder acrescentar mais proteção para as crianças e para os adolescentes. Eu ontem já falei de maneira mais detalhada, né, sobre riscos, sobre a questão, por exemplo, da exploração sexual infantil, que é uma das nossas maiores preocupações, mas hoje eu queria dar um foco mais específico sobre a questão do tempo de tela, né, do uso excessivo de tela, que é justamente o tema desse painel. Então, trazendo aqui alguns pontos importantes das últimas atualizações que a gente vem trazendo, né, a gente vem trazendo para dentro dos nossos aplicativos e também, né, na nossa central de família, na nossa central de educação, mais ferramentas para poder municiar, né, pais, cuidadores, educadores e os próprios jovens sobre como bem utilizar a tela de maneira significativa. Então, a gente tem trazido todo esse conteúdo para dentro dos aplicativos, né, através de avisos para os adolescentes. Só lembrando, viu, gente, os nossos aplicativos eles são para o público acima de 13 anos. Então, aqui, quando eu estou falando dessas atualizações, já é para um público adolescente e não para as crianças menores. Mas, então, dentro dos nossos aplicativos, a gente vem trazendo, né, essa questão dos lembretes para que eles considerem como estão gastando o seu tempo, ou seja, se tem demasiado tempo pesquisando sobre um assunto específico, trazer lembretes, né, para que eles tanto façam pausas como mudem de assunto, né, e buscando oferecer assuntos que são interessantes, relevantes, educativos. As ferramentas de gerenciamento de tempo, né, limites diários de tempo de uso dos aplicativos, e isso também fica disponível não só para os adolescentes, mas também para os pais, dentro dos mecanismos de supervisão, né? Então, aqueles avisos de tela cheia para poder lembrar de fazer pausa. Mais recentemente, os avisos noturnos, ou seja, a partir de 10 horas da noite, tarde da noite, vem um aviso dizendo, né, lembrando aquele jovem que ele precisa fechar aquele aplicativo, isso fica disponível também. A questão do equilíbrio de tempo, né? Mais uma vez, como bem utilizar ali os aplicativos, né, mudar de assunto quando necessário, lembrando que a conectividade ela precisa ser não só com limite de tempo, né, e essa é uma discussão que não se tem um consenso ainda, a gente sabe que tempo excessivo não é bom, mas qual é esse tempo? Isso é super variável, né, depende de um contexto social, depende de um contexto familiar muito específico. Eu gosto até sempre de lembrar um exemplo muito próximo de mim. Eu tenho uma grande amiga que ela é mãe solo, ou seja, não tem ninguém, ela não conta com uma rede de apoio, ela mora numa cidade, os pais dela moram em outra cidade, e ela tem um garotinho que hoje tem 2 anos e meio de idade. Então, a gente se encontrou recentemente e eu discuti muito sobre tempo de tela com ela, sobre riscos online. Né? Eu, na minha profissão, acabo sendo uma propagadora dessas ideias nos meus círculos de amizade, imagino que vocês também. E essa foi uma provocação que ela me fez. Ela falou, olha, eu sou uma mãe solo com, né, uma criança em casa, como que eu faço? Né? Às vezes eu preciso parar um segundo para poder tomar um banho, para preparar alguma coisa. Né? E, infelizmente, aos 2 anos de idade, eu tive que oferecer algum tempo de tela para o meu filho para que eu pudesse minimamente conseguir fazer essas tarefas que são básicas e que, inclusive, são tarefas que ela está fazendo para o próprio bem-estar do filho dela. Então, essa provocação de que a gente não pode, simplesmente, de uma maneira arbitrária, querer impor limites ou até mesmo colocar essa responsabilidade apenas em cima de pais e cuidadores. Eu acho que nós, enquanto sociedade, cada um tem um papel e a gente precisa, de uma maneira conjunta, equilibrar isso. Né? Quando a gente fala que para criar uma criança precisa de uma vila, para a gente estabelecer segurança online, a gente precisa de uma sociedade inteira. Mais outras novidades que a gente trouxe. Né? A gente fala que é sempre bom pontuar. Em relação a controle de anúncio para jovens, né, a gente não utiliza dados de jovens para direcionar anúncios. Então, eu gosto sempre de lembrar isso, porque eu sei que isso é uma preocupação. Né, e isso dentro da concepção de que a nossa prioridade é cuidar do bem-estar do menor em relação a qualquer outro objetivo comercial.
E, enfim, tem uma série de recursos que estão disponíveis para as famílias, né? Vários desses recursos vocês encontram na nossa central de segurança e na central da família. Os pais, com os controles parentais, eles conseguem ter acesso a uma série de configurações da navegação de seus filhos, e isso é extremamente importante, né? Então, dá o controle dos pais de com quem os seus filhos estão conversando, impedir que adultos que não estejam previamente conectados com esses jovens possam mandar mensagens para esses jovens e fazer contato com esses jovens, e isso pensando, né, nos outros riscos até muito mais sérios, como, por exemplo, riscos de abuso sexual e não só, gerenciamento de tempo e a parte também das denúncias. Lembrando sempre, né, que é importante a gente considerar o jovem também dentro dos seus vários graus de desenvolvimento. Então, por isso, como eu mencionei de maneira mais extensa no painel de ontem, a gente conta, né, com um framework que foi desenvolvido pela ONU, do melhor interesse da criança, que considera de uma maneira muito abrangente, né, os vários níveis de desenvolvimento do adolescente, para que a gente consiga oferecer aquilo que também atende à expectativa do jovem, tanto do ponto de vista de aprendizado, de curiosidade, e para que ele possa utilizar o meio digital também, mas não só, para poder bem utilizar, né, as ferramentas e assim criar conexões e assim poder se desenvolver de maneira criativa. E os recursos para famílias e para pais, eles estão na nossa central de educação, né, e também na nossa central de segurança. E a gente reformulou essa central de educação mais recentemente, e lá, inclusive, vocês conseguem encontrar conteúdos de como ter conversas sobre os riscos digitais, sobre tempo de tela com os adolescentes. A gente convida todos a entrar lá na nossa central de educação e na nossa central da família para conhecer esses recursos também. Eu não sei se essa parte já está referenciada no material de vocês, Laís, mas se não tiver, a gente fez algumas atualizações recentes, né, e seria interessante incluir no material de vocês também. Fora isso, também a gente tem a central de ajuda, a central de segurança, que conta com uma série de ferramentas, não só essas que eu trouxe aqui de uma maneira muito rápida para vocês, mas todas as outras também, que tem a ver com pesquisa sobre temas sensíveis, suicídio, automutilação, que isso também é super importante. Essas são algumas das contribuições, Luísa, que eu queria trazer para vocês hoje, né? São algumas das últimas ferramentas que a gente atualizou. Lembrando que o nosso papel enquanto indústria é estar atento a isso, né? Receber esses inputs da classe médica, da academia, da sociedade civil, e com isso a gente conseguir fazer tanto o desenho de produtos, como também atuar na parte de prevenção, na parte de mitigação e na parte de resposta, né, para que a gente consiga, de fato, proporcionar o bem-estar das nossas crianças, dos nossos adolescentes, nas telas e não só. Então, devolvo a palavra para a gente poder partir agora para as perguntas. Obrigada. Obrigada, Thaís. São muitos recursos, o tempo é curto, mas legal que tenha tido a apresentação de slides. Acho que já fica, né, a dica para que todo mundo possa usar os recursos nos seus próprios celulares e também para mediar o uso de crianças, né, pelas quais sejam responsáveis. A gente tem também uma participação remota. A gente está super adiantado no horário, mas eu gostaria, né, além da fala que a gente ainda vai ter, que a gente tivesse pelo menos uma rodada de perguntas. Eu vou abrir agora a fala para Jadiânia Pedrosa, que é pediatra e médica de adolescente, membro do Conselho de Segurança do TikTok. Por favor, Jadiânia. Olá, gente, boa tarde a todos e todas. É com muita honra de estar aqui falando de um lugar que faz parte do meu exercício diário no consultório com especialmente crianças e adolescentes, mas adolescentes em uma dinâmica mais frequente, já que a minha área de atuação dentro da pediatria é a medicina de adolescentes. Eu vou compartilhar com vocês uma apresentação rápida, só para nortear o que eu tenho de fala, porque o meu lugar hoje, na propositura de como a gente pode trabalhar na redução do uso excessivo, e esse uso excessivo fica dentro da dinâmica do tempo de tela, é algo que extrapolou o meu lugar de atuação diária no consultório com crianças e adolescentes,
porque eu me tornei membro do Conselho de Segurança do TikTok em 2022, então há 2 anos eu estou fazendo parte desse grupo de especialistas que tem como papel ser consultado sobre situação de segurança, situação de conteúdo, diante do que os adolescentes, no caso, porque o meu lugar de fala dentro desse conselho é falar sobre saúde de adolescentes. E é algo que eu descobri na prática, né? Como oportunizar para uma plataforma de entretenimento informação que pudesse virar ação e proteção. E isso é algo que tem sido, para mim, um local de muita satisfação, porque eu tenho entendido o quão que a temática do trabalhar em conjunto, da fazer coalizão de forças para um bem maior, realmente pode ser vivido na prática. Então, eu vou trazer para vocês um pouquinho de como a gente trabalha no dia a dia, nas reuniões, que são reuniões regulares, como conselheiro de segurança, e como isso impacta, por exemplo, nas oportunizações que a plataforma oferece para reduzir tempo de tela. Primeiro, a gente traz dados, né? Então, óbvio que uma referência importante para todos que trabalham com crianças e adolescentes no mundo digital é a pesquisa TikKids Online. E quando a gente traz dados estatísticos, a gente olha ali, né? A ocorrência de presença de crianças dentro das redes sociais, apesar do Brasil existir nas grandes plataformas de entretenimento uma idade de 13 anos como limite para ingressar com perfis ativos, e, por exemplo, o TikTok nos traz, através da sua política de transparência, a retirada de mais de 80 milhões de contas suspeitas de fraude etário no ano passado, e mesmo assim é uma estratégia de enxugar gelo, porque a gente tem gates, né, um portão de entrada para definir essa idade, e esse portão é constantemente fraudado pela própria criança, que vai lá, mexe nas idades, até identificar que idade vai ser possível ela tentar acessar. Uma boa parte dos pais não tem a informação de qual a idade para se entrar dentro de uma plataforma. Então, a gente busca, através da educação midiática, também divulgar essa informação para o maior número de pais, cuidadores e responsáveis por crianças, para que a gente possa transformar o respeito a esse lugar legal como uma ação coletiva, né? Depois que a gente traz isso, a gente vai lá, no Manual da Sociedade Brasileira de Pediatria, que brilhantemente tem a contribuição constante da doutora Evelyn, e podemos estruturar e estratificar para a plataforma tanto os riscos digitais como sexting, abuso sexual, a questão também dos transtornos de imagem corporal, e falar do lugar biológico, como os transtornos de sono, os transtornos associados à saúde mental, e elencar para eles quais são as proposituras, né, que as sociedades acadêmicas científicas estão levantando, como, por exemplo, essa questão do número, né, do tempo de hora limites para os adolescentes, que atualmente fica em torno de 2 a 3 horas, bem como a normativa de retirada de telas de 1 a 2 horas antes do horário de dormir, para que não haja uma interferência na liberação da melatonina. Então, nosso papel de especialista é trazer a informação, perceber a problematização de uma forma autônoma, mas também de uma forma guiada pela própria plataforma, e juntos pensarmos em possibilidades, em construção de botões de ação. Também a gente traz as informações internacionais, porque são dados e pesquisas
que estão se desenvolvendo de uma forma sincrônica no mundo todo, já que é uma realidade, uma revolução digital que estamos todos vivendo juntos. Alguns conseguem entrar num processo de construção de informação de forma mais acelerada, outros países menos. Então, a gente busca informações como essa, publicada agora em 2024, no Jornal de Saúde do Adolescente, que traz, por exemplo, uma pesquisa com mais de 22 mil adolescentes em 6 países, um estudo observacional que conseguiu levantar pontos de moderação vistos como uma associação positiva, e dentre eles, interação social, controle e participação familiar, e também liderança em saúde, né? O próprio adolescente conhecer informações em bem-estar, em saúde. Isso tudo modulando com características de vulnerabilidade individual. E aí, onde que a gente chega? A gente chega em reuniões com um grupo de especialistas e a gente traz os dados e eles viram ação. E isso foi algo muito bonito de ver acontecer, né? Nesses 2 anos dentro do Conselho de Segurança. Eu não sou uma representante do TikTok ao falar em nome da plataforma. Eu sou uma especialista que é ouvida. E, para mim, por exemplo, identificar a atuação de classificação indicativa, baseada no neurodesenvolvimento que a gente tanto discute nas nossas reuniões, e ver, por exemplo, de que a gente limitar determinadas ações ao adolescente reflete no tempo de tela, porque a partir do momento que eu diminuo a oportunização da satisfação, do prazer, dessa busca constante do estímulo do sistema dopaminérgico, que a gente tanto fala, que é o que acontece na adolescência, e muitas vezes, por não oportunização do recreio, da brincadeira, da interação social ao ar livre, por uma violência crescente na nossa estrutura social, ou por falta de outras políticas como esporte para esses adolescentes, eles estão sempre buscando estar em mais atividades digitais. E a partir do momento que a gente consegue limitar por faixa etária algumas atuações dentro da plataforma, a gente sim consegue reduzir a permanência de tempo nessa plataforma. Então, usuários de 13 a 15 anos, eles não podem enviar ou receber mensagens diretas. E esse tipo de construção pode ser modulado através da sincronização familiar pelos pais, que é outro lugar que a gente também discutiu a importância dessa mediação parental na realidade virtual, dentro das plataformas de entretenimento. São construções sutis que oportunizam um bem-estar digital. E a gente vem vendo isso ser construído dentro desta plataforma, que a gente faz parte do Conselho de Segurança. Então, por exemplo, adolescentes abaixo de 16 anos não podem fazer downloads de vídeo, costura e dueto. Diminui as ferramentas, diminui o que eu tenho para fazer dentro da plataforma, porque o adolescente pensa dentro dessa perspectiva. Quem não tem um adolescente em casa não sabe que o discurso constante de um adolescente não tem nada para fazer, ai, que tédio. E quando a gente limita, a gente mostra para ele outros espaços de atuação, de busca de satisfação, ou mesmo de curtição do tédio, que é um local importante para o neurodesenvolvimento, mas a geração atual tem sido constantemente incomodada pela presença do nada fazer. Outro ponto importante é a gente oportunizar os intervalos de tempo de tela, que tanto podem ser construídos, limitados pelo próprio adolescente, como pelos seus responsáveis, através da sincronização familiar. Esse adolescente, ele pode colocar lembretes de pausa, e outra ferramenta disponível é a gente chegar ao fim da semana e fazer uma leitura de como foi minha rotina semanal digital dentro da plataforma.
dessa forma, poder fazer uma análise, uma avaliação, tanto pelo próprio adolescente, que precisa se constituir dentro dessa liderança digital, de compreender o que é um bom uso, e é por isso que a gente tem dentro da plataforma o Portal da Juventude, que oportuniza diretrizes de comunidade, diretrizes de construção de senhas, de construção de segurança dentro da conta e de bem-estar digital. Então, tanto para o adolescente fazer um aprendizado, porque a gente precisa compreender que o adolescente ele tem que ter espaço de aprendizado, espaço de confiança, inclusive por nós, sociedade, de suas capacidades de construção, claro que sempre em um lugar de mediação próxima de seus responsáveis. Mas são essas ferramentas que me fizeram, que esse é meu último slide, afinal, eu nem ia fazer slides, né? Fiz ontem à noite, nessa correria da colega que acabou de falar da maternidade solo, né? A minha filha resolveu ficar doente, ou ficou doente, bem nesse momento. Ano passado, existiu o Congresso Brasileiro de Medicina de Adolescentes. Nesse congresso, eu estava conversando com outros amigos pediatras ou médicos de adolescente, e eles estavam me questionando sobre o papel de um conselheiro de saúde, né? Falar de saúde para uma plataforma digital, uma plataforma de entretenimento. E eu lembro que eu construí essa fala, ela não está exatamente como eu trouxe para eles, mas eu compartilhei que eu estava vivendo 2 anos onde eu oferecia informações técnicas, eu compartilhava de forma ética com respeito à privacidade, à experiência ambulatorial com adolescentes e suas famílias, e eu estava vendo acontecer, através da construção de muitas mãos, né, de muitos desejos, uma ferramenta com espaço que busca a segurança da criança e do adolescente. No caso, a adolescente, porque a gente tem a limitação dos 13 anos. E, para mim, isso só reforça o que a gente já vem aprendendo diante de todo esse desafio digital que quem cuida de criança e adolescente tem experimentado, né? O ambiente digital, ele espelha as outras realidades, mas ele consegue ampliar riscos, porque muitas vezes nossas crianças e adolescentes encontram-se sozinhas dentro dessas realidades digitais, com todos esses riscos presentes. Mas a gente precisa lembrar que é direito desse adolescente a provisão, a proteção e a participação dentro das realidades digitais, tecnológicas da internet. Então, eu vejo acontecer uma construção com a participação de múltiplas esferas do saber. E eu acredito que quando a gente pensa em, por exemplo, reduzir tempo de tela ou oportunizar um uso digital adequado, é muito importante que a gente realmente faça uma intersecção de conhecimentos para virar ação. Agradeço a todos e vamos agora aguardar as perguntas. Muito obrigada, Jadiane, obrigada a todas, né, por compartilharem as suas perspectivas. A gente está super adiantado na hora, mas eu gostaria de, pelo menos, que a gente pudesse, né, uma rodada de perguntas. Não sei se tem pergunta remota ou alguma participação. Já vi algumas mãos levantadas. Obrigada. Mais uma vez, também para parabenizar esse evento que está sendo incrível, maravilhoso, todas essas mulheres maravilhosas aqui contribuindo para a gente. Eu sou profissional também, acima de tudo sou mãe. Estou mais aqui por ser mãe do que por todas as minhas outras habilidades profissionais. E a pergunta que eu tenho para fazer, não sei se seria para as doutoras ou para a Isabel, que tem a ver com por que as crianças criaram esta preguiça de buscar no offline as brincadeiras, a amizade, a comunidade, a intimidade, né? O que aconteceu? Em que momento que a gente se perdeu,
que elas têm essa preguiça de estar fora. Isso já teria a ver assim com um certo dano já causado pela tela, ou tem a ver com o que a Isabel nos trouxe do nosso medo, nós pais e mães, de largar na rua, de ampliar essa mobilidade urbana? Obrigada pela pergunta. Eu não acredito que as crianças perderam essa capacidade. Eu acho que essa é uma capacidade que nasce com elas. Eu acho que a gente precisa recuperar a nossa capacidade como sociedade, como pais, mães, como planejadores, como educadores, de oportunizar isso para as crianças, né? Então, eu lembro que eu escrevi até um artigo sobre isso, porque uma vez eu estava com a minha família na beira de um rio, e as crianças, meus filhos estavam brincando com outras crianças num rio de água corrente, e tinha um menino sozinho, com o celular na mão, e os pais olhavam para ele, olhavam para as outras crianças, e claramente estavam completamente chocados de como meu filho não está lá naquele rio brincando, por que ele prefere usar um celular, né? Então, eu acho que a gente precisa tentar entender quando que as crianças perderam a paixão por um rio de água corrente e preferiram escolher um celular, né? Eu acho que isso começa lá atrás, né? A Alana tem uma criança de 9 meses. Eu acho que as crianças desde pequenas, elas precisam ter a oportunidade de descobrir que o ambiente ao ar livre, que a natureza é um ambiente de potência, um ambiente de descobertas, né? E ele né? Eu acho que a gente só precisa deixar que as crianças descubram isso. Como que a gente faz isso? Permitindo, né? A palavra, eu acho, a permissão, a liberdade, a autonomia. Muitas vezes eu vejo também, quando eu vou aos parques com meus filhos, as crianças nos parques com aquela roupa de domingo, né? Então, assim, eu já vi isso muito também, né? A criança vai para o parque com a melhor roupa que ela tem. E aí, o que os pais falam? Não pode brincar, não pode sujar, não pode escorregar, não pode subir na árvore, não pode se molhar. Então, as crianças, elas vão empobrecendo esse repertório, né? Então, a gente precisa aumentar esse repertório, porque quanto mais esse repertório for expandido, mais elas vão preferir fazer outras coisas do que recorrer ao ambiente digital. Obrigada. A gente tem mais uma pergunta. Pode. Desculpa. Excelente pergunta. Olha só, a criança que não brinca, ela está doente, tá? Essa criança está lá dentro do hospital, tá? Aí tudo bem, ela está com uma pneumonia, dengue, sei lá, o que está acontecendo agora. Aí você dá uma tela para ela brincar, né? A criança brincar é atividade, né? Então, atividade, e vai com modelo de pai e mãe. Você falar, olha, nós vamos, sei lá, fazer um piquenique, sei lá onde você mora, no Ibirapuera, no Jardim Botânico, Rio, a criança vai. No primeiro 3 minutos ela vai ficar moada. O que eu vou fazer? Mas, de repente, ela vai ver uma borboleta passando. Ela vai sentir a brisa do vento. Ela vai ter outra percepção. É a percepção da natureza. E, a partir daí, ela vai aprender, aí sim, andar de bicicleta, não sei o que, para lá, tá. Eu acho que é por aí. A criança que não brinca, ela está doente, tá? É um primeiro sinal de algum problema mental. E aí eu quero responder a quem falou da mãe solo, né? A mãe solo. A gente não pode triangular a família por uma tela. Mãe solo, sinto muito, não tem um pai, aí botou uma tela como substituto, não vai. Né? Tem que alguma coisa acontecer de movimento diferente para essa mãe. Essa mãe está precisando terapia, de apoio e de saber, até com a empresa onde ela trabalha, eu preciso ter mais tempo para o meu filho, porque esse sinal do problema vai surgir ali adiante. Então, eu acho também, eu sei disso de meus filhos, né? Meu filho fala assim, mas o
O meu chefe faz reunião às 18h, né? Final de expediente. Está na hora das empresas assumirem a parte da responsabilidade que cabe. E aí, respondendo a sua primeira pergunta da provocação, né? Quem? Todos nós, a sociedade adulta, ela precisa dar as mãos agora, porque, da mesma maneira que nós temos uma epidemia de dengue, vou falar para vocês, tem que matar mosquito, né? Ou tomar uma vacina, eu vou falar a mesma coisa. A sociedade adulta precisa assumir a responsabilidade daquele slide de proteção. Então, é parte aqui do governo, é parte das empresas, é parte das escolas, é parte das famílias, né? E eu minha neta está numa creche, entro na sala da creche, tem uma televisão lá ligada, o tempo todo fazendo aquele barulho da televisão. Não tem mais nenhuma criança olhando para aquilo. A única que olha aquela televisão é aquela, sei lá, não é nem professora, uma atendente lá da creche. Então, eu acho que é isso. A gente tem que falar, olha, limite existe. Saúde mental tem que ser preservada. É importante o que nós estamos vendo da epidemia de saúde mental. E eu não estou nem falando aqui de suicídio ou vaping, cigarro eletrônico, que agora eu estou na campanha contra o vape. Então, a gente tem que prestar atenção. A violência que todos nós estamos vendo, as redes de intolerância, as redes de ódio, tudo isso começa lá na infância, né? Como a colega aqui, a Cristina... Doutora Evelyn, desculpa interromper, só pedir. A Cristina falou, são redes de confiança, redes de relacionamento, e a tela não faz parte da família. Obrigada. Mais uma questão, por favor. Boa tarde, meu nome é Andrews. Eu sou pai de 3, né? E eu estou na área de tecnologia, segurança da informação, e eu uso todos os recursos possíveis que eu conheço para proteger minhas crianças. Proxy, Firewall, IPS, todas essas sopas de letrinhas que a gente tem, tá? O que me preocupa hoje é que eu vejo as minhas crianças falando com outras crianças que não têm um pai ou não têm uma mãe que tenha esse conhecimento. Às vezes são analfabetos digitais. O que eu, como responsável dos meus filhos, posso fazer para ajudar essas outras crianças ou ajudar esses pais também que não conseguem ter esse conhecimento que eu tenho? Que eu me considero privilegiado. Eu fui atrás de estudo, eu fiz curso da Polícia Federal, Interpol, então tudo isso me trouxe um medo gigante em relação aos meus filhos. Mas o que não conhece, o que não tem esse medo, o que pode ser feito? Mari? Oi, acho que eu posso tentar responder essa pergunta. E a gente entra numa temática que a gente falou muito hoje, no dia de hoje, inclusive o Ale Barbosa do CETIC trouxe essa temática, que são as habilidades digitais. Quando a gente vai fazer algumas palestras, algumas conversas com pais, professores responsáveis, a gente escuta muito, abre aspas, mas meu filho sabe muito mais de internet do que eu. Mas meu filho tem muito mais habilidades do que eu. Inclusive, quando a gente fala de mediação parental, quando eu fui estudar sobre mediação parental, o que mais tem nos comentários do YouTube são adolescentes ensinando outros como quebrar a mediação parental. E aí eu fiquei aquele emoji do palhacinho, assim, tipo, meu Deus, será que isso aqui é realmente a solução para as nossas questões? Quando a gente fala de habilidades digitais, a gente passa por um processo que é muito complexo pela questão da sociedade, do contexto daqueles pais. Então, o que você falou, você teve a oportunidade de estudo, então, quando a gente fala em um país tão desigual, nem todos os pais responsáveis, professores, vão ter contato com essa matéria. A gente parte de um diálogo de políticas públicas para pais irresponsáveis, inclusive essa consulta pública que teve ano passado sobre telas foi super interessante, porque envolveu a escuta de pais irresponsáveis. Eu só teria que alertar alguma coisa de como foi a divulgação, eu queria ter mais acesso sobre isso, se realmente teve uma divulgação adequada em todos os cantos, em todas as cidades, em todos os polos da cidade, para ouvir esses pais responsáveis. E a gente traz essa questão da contextualização, que é extremamente importante. A gente tem mães solos, a gente tem mães que dependem de ficarem o dia inteiro
Eu preciso adiantar minha resposta, meu Deus. A sua pergunta foi, como levar habilidades digitais para pais e responsáveis? Primeiro, conscientização. Segundo, educação. E terceiro, o que a gente está fazendo aqui, debater e levar esses debates para além dos muros desta empresa, desse prédio. Aqui, só da gente estar aqui, nós já somos privilegiados de ter contato com esse tipo de conteúdo, e eu acredito que todo mundo que é pai, responsável, especialista na área, está preocupado com isso. Então, a gente tem que levar esse conteúdo para pessoas que não têm essa conscientização e ultrapassar os limites dessas nossas bolhas. Acho que essa é a minha resposta. Mariana, pode complementar? Depois, infelizmente, eu vou ter Bem que rapidinho. encerrar. Gostaria de ter mais espaço para perguntas, mas eu já fui comunicada que o nosso tempo acabou. Eu vou só complementar rapidinho e já te responder, porque é uma pergunta que você já tinha feito sobre o guia, né? Muito louvável o seu movimento, e eu acho que se todos nós, comunicadores, educadores, tivéssemos essa sementinha interior de como eu posso levar isso adiante, a gente já teria multiplicado, né, nosso conhecimento para muitas outras pessoas. Então, eu acho que, sim, às vezes, sugestão, né? Você se propor a compartilhar isso na própria escola. Muitas escolas, às vezes, têm essa vontade, entram em contato com a gente, mas, assim, eu não sei que especialista contatar, quem é que tem. Então, quando a gente fala dessa construção coletiva, é desse envolvimento de todos nós. Então, se você tem algum tipo de conhecimento que você pode colocar a serviço, colocar a serviço mesmo, né? Ao mesmo tempo, levar em conta que tem uma série de materiais aí à disposição que você também pode levar para a escola como exemplo. Então, ano passado a gente fez uma cartilha de orientação sobre como falar sobre violência online com crianças, adolescentes, com pais e com professores, junto com o Ministério da Justiça, o MEC, a SaferNet contribuiu também. E a gente depois foi ver que essa cartilha chegou super longe, porque os pais não sabiam, liam, compartilhavam com outros pais, então foi ganhando essa dimensão, essa escala. Então, ganhar essa escala, eu acho que depende dessas pequenas atitudes nossas. E aí, em relação ao que você perguntou da consulta pública, né? Essa consulta, ela vem de um processo interministerial, então a gente, Ministério da Justiça, Direitos Humanos, Desenvolvimento Social, Saúde, são 6 ao todo. E aí a gente fez uma ampla divulgação, mas a gente sabe que o processo de participação social é algo que ainda precisa avançar bastante no Brasil, né? Aprender a usar, por exemplo, as pessoas entenderem que é um direito e um dever também contribuir nisso. Então, eu acredito que é um crescente, mas a gente teve 600 contribuições, foi um número bem significativo, mas a consulta foi um pedaço do processo. Então, a gente vai ter agora um ano inteiro para trabalhar nisso, a gente deve ter uma pessoa que vai estar junto com a gente elaborando esse processo, vamos ter escutas de especialistas, escutas de criança e adolescente, a Alana vai estar com a gente nessa parte do processo também. Então, a consulta foi um pedacinho, né? Está todo mundo convidado e vamos ter ainda várias etapas nessa construção. E aí, para fechar, para passar para a Luísa, falaram aqui um pouco de educação midiática, eu queria só deixar uma mensagem. Falar sobre o tempo de telas não é o suficiente, a gente tem que falar sobre o conteúdo, sobre a qualidade. Antigamente, a gente falava sobre mídia de forma muito com terror, né? Então, quando surgiram os quadrinhos, não, criança não pode ler quadrinho. Aí veio a televisão, criança não pode ver televisão. E, ao longo do tempo, foi se vendo que esse approach não funcionava, porque você criava ali uma vontade dela fazer isso num tempo longe dos pais, longe da escola. Então, acho que o Alana é muito certeiro nesse quote assim, que a gente sempre lembra, né, de não proteger da internet, mas na internet. Então, como é que você traz isso para a sala de aula, para o debate em casa? Né? Aconteceu tal coisa, viralizou tal história. Leva isso para a mesa de jantar, conversa sobre isso, sem as telas. Né? Conversa sobre o que está lá. Na escola, propor atividades sobre aquilo. O que é a informação? Não vamos falar só de desinformação, mas o que é a informação? Como ela é construída? Qual o papel de um jornalista? Você conhece um jornalista? Vamos entrar em contato com o jornal? Vamos visitar? Então, esse processo ele precisa ser nosso, precisa de um engajamento enquanto comunidade, né? A gente precisa de uma comunidade para criar uma criança, então isso tem que vir dessa sementinha de cada um de nós. Obrigada, Mariana. Só pedir para ele. Já levei algumas chamadas, mas eu queria só sugerir que você recomendasse essa pessoa que entrasse nesse portal e desse uma estudadinha nos casos verídicos, porque é tão assustador que eu tenho certeza que a pessoa vai buscar informação. É uma pena ter que encerrar, ter que cortar, principalmente agora que é o momento de maior interação. Tenho certeza que muitas perguntas surgiriam, porque a pergunta que orienta esse painel, ela abre muitos outros questionamentos.
Agradeço a cada uma de vocês pela colaboração, pelo tempo, e deixo aqui, né, uma provocação para que a gente pense a internet segura que a gente deseja e parte da internet que a gente deseja para as nossas crianças, para os nossos adolescentes. Obrigada, Tiago, pelo convite também de moderar essa mesa. Passo agora, devolvo a palavra para a Natália. Obrigada, Luísa. Realmente, a gente ficaria aqui horas, dias, falando sobre esse assunto tão pertinente, mas a doutora Evelyn Marin tem o voo daqui a pouco. São Paulo é um caos. Já estendemos aqui o tempo, mas eu quero agradecer, em nome da SaferNet, de todos que nos acompanham, a cada uma de vocês, por essas contribuições tão ricas, né? E que a gente siga sendo exemplo. Eu mesmo, em dia de calor, eu tomo banho de mangueira, meu filho entra na brincadeira, então a gente pode também seguir sendo exemplo, às vezes, de se desconectar um pouco, né, para se conectar com o que, de fato, tem um valor inestimável. Enfim, eu quero agradecer pela excelência das discussões nesses 2 dias. Que dias incríveis, hein, Tiago? E eu quero agradecer novamente a participação de todos vocês que estiveram aqui presencialmente, vocês virtualmente conosco, centenas de pessoas nesse evento, no Hub da 16ª edição brasileira do Dia Mundial da Internet Segura. E essa rica jornada de reflexões, debates, esteve em sintonia com mais de 50 eventos, ocorrendo simultaneamente em mais de 30 cidades do Brasil e em 200 países do mundo. Acompanhem o trabalho da SaferNet, do NIC.br, nas redes sociais, SaferNet.br e NIC.br. Lembramos também que os vídeos de hoje seguirão disponíveis na íntegra do canal do NIC.br no YouTube e que em breve nós vamos disponibilizar os vídeos por atividade no nosso site diadainternetsegura.org.br e também no canal do NIC.br. Quero agradecer carinhosamente a toda a equipe que fez esse evento acontecer. Muitas mãos para entregar isso para vocês, esses 2 dias para vocês. Toda a produção, filmagem, áudio, luz. Em nome de todos os apoiadores que tornaram esse evento possível, a SaferNet Brasil, o Comitê Gestor da Internet no Brasil e o Núcleo de Informação e Coordenação do .br, desejam uma ótima noite, mas eu gostaria de convidar a audiência presencial para continuar no auditório e vendo o quão incrível foram esses 2 dias. Então, nós veremos um resumo agora num vídeo. Eu já me despeço de vocês, desejando uma ótima noite e dizendo que eu me sinto honrada e extremamente feliz de estar com vocês nesses 2 dias de evento. Muito obrigada. Sejam imensamente bem-vindas e bem-vindos ao 2º dia do evento Hub, da 16ª edição brasileira do Dia Mundial da Internet Segura. acho muito importante estar fazendo parte dos eventos como essa, porque deu a oportunidade de realmente conhecer uns trabalhos maravilhosos com todo mundo que participou nesse evento. O SaferNet é um parceiro maravilhoso que a gente já trabalha, a gente já apoia um projeto com o SaferNet que é maravilhoso, é muito importante nesse meio, especialmente nessa área de dados, e entender um pouquinho mais sobre essa problemática, poder estar gerando mais evidências sobre esse tema, e a gente vê muita oportunidade de conectar isso ainda mais com outros trabalhos que a gente está fazendo. Então, eu sou super feliz que eu podia participar desse evento aqui esses 2 dias.
aqui no 16º evento da Internet Segura Mundial, feito aqui nas dependências do NIC, iniciativa da SaferNet, uma iniciativa que vem vindo já há bastante tempo e com muito sucesso. Esse evento, pela primeira vez, teve 2 dias de duração, em vez de um dia só, e tivemos palestrantes internacionais, nacionais, uma beleza de evento. Só para comentar, por exemplo, ontem a palestra de fechamento, a aula magna, foi com o professor Virgílio, da UFMG, que discorreu sobre novas complicações na área para crianças e adolescentes, que é a entrada em cena da inteligência artificial. Então, isso ficou gravado, está anotado aí na internet, vocês podem assistir via os vídeos que foram preservados. E, de novo, foi um excelente evento. Parabéns à SaferNet, o CGI e o NIC colaboraram também na execução. E vamos em frente em direção ao próximo evento ano que vem, e que todos tenham uma internet boa e segura pela frente. E chegamos ao final da 16ª edição do Dia da Internet Segura no Brasil. Muito obrigado por terem participado e nos ajudado a fazer a maior e a melhor edição do CID em todos os tempos. Nos vemos na próxima edição, 17ª edição no Brasil, no dia 11 de fevereiro de 2025. Até lá!